Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre temas associados ao campo da saúde. E também ao modo como a vida social contemporânea vem se alterando e mudando diante da pandemia da Covid-19, impactando em vários âmbitos da nossa vida, tanto na dimensão das relações pessoais, nas dimensões das emoções, nas questões subjetivas. Então a gente vem conversando de vários aspectos aqui com vários especialistas no campo da saúde. Hoje é um prazer contar com a presença da Tatiana San Juan, que é farmacêutica e doutora em Formação em Comunicação e Saúde, para a gente conversar um pouco sobre a importância da assistência farmacêutica e, particularmente, como é que isso se dá nas suas relações com a comunicação, com a informação e no contexto atual da Covid-19. Então, é um prazer contar com a Tatiana aqui, que tem uma longa experiência, tanto na gestão quanto na pesquisa, e vai ser muito interessante essa conversa. Eu vou convidá-la para a nossa live, a dinâmica é basicamente a mesma. Vocês podem fazer perguntas na medida em que vocês têm alguma questão, alguma dúvida. Vocês podem fazer perguntas. Eu já de antemão gostaria de agradecer muitíssimo a presença da Tatiana aqui, no momento de absurdo trabalho que ela está metida nesse momento. Ela trabalha na Fiocruz, em Biomanguinhos, e está muito ocupada, mas mesmo assim ela abriu uma janela para a gente poder conversar com ela. Então já agradeço de antemão, Tatiana. Muito obrigado. Vou convidá-la para a live. Aguardando aqui ela entrar. Tati, eu vou tentar de novo, porque aqui tá aparecendo, tá como aguardando, não sei. Eu vou tentar de novo. Segundo. Deixa eu ver, então. Pronto. Acho que agora vai. Tati, se você estiver no Wi-Fi, é melhor você ficar no 4G, porque às vezes, para entrar na live, às vezes o Wi-Fi comigo acontece isso, às vezes não funciona. Tem que aqui para mim aparece como aguardando. Ah, agora foi. Olá, Oi, tudo bem? bom dia, Igor. Bom Tudo dia, bem? querida. Prazer estar aqui, É viu? um prazer. Obrigada pelo Não, convite. é um prazer, ainda mais nesse contexto que eu sei que você está submetida a intenso ritmo de trabalho. Então, mais uma vez, como eu já disse um pouquinho na introdução, mais uma vez, obrigado por ter conseguido abrir uma janela para a gente poder conversar um pouquinho sobre a sua pesquisa e sobre a sua atuação. É, e
E já de início, assim, a primeira pergunta é um pouco como é que se deu o seu interesse vindo de uma formação da farmácia a trabalhar com gestão, com informação, comunicação e saúde. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória, tanto profissional como de pesquisa, antes da gente começar. Como é que foi se dando o seu interesse e aproximação com esses campos? Tá. Bom dia a todos. Então, Igor, isso é um processo muito natural na minha profissão, né? Sendo farmacêutica de uma formação técnica, eu tive a oportunidade, desde o início, de trabalhar na saúde pública, a qual eu venho me dedicando ao longo dos anos, tanto profissionalmente quanto academicamente. Então, eu sempre busquei alinhar a pesquisa, o conhecimento científico na prática profissional, e nessa trajetória eu fui realizando diversos cursos. Então, eu fiz 3 especializações e sempre muito tentando ampliar essa minha visão técnica. Então, eu comecei com economia da saúde, com gestão da assistência farmacêutica, com gestão de organizações de ciência e tecnologia. Depois eu fiz um mestrado em avaliação de tecnologias e observar essa trajetória, assim, todo esse preparo para o meio do caminho, que é a gestão, né, que tem uma finalidade de ofertar política pública ao cidadão, eu comecei a me indagar, será que a gente está conseguindo, né, uma política complexa, com vários eixos estruturantes? A gente consegue levar a quem de fato se deve a política? Que é nós, né? Todos aqueles que compõem a sociedade brasileira, independente do seu vínculo social, econômico, mas, sobretudo, para, né, os menores, tem menores condições. Então, a tese de doutorado nasce desse amadurecimento e vem dessa reflexão. A nossa política, ela está alcançando a quem tem que alcançar, as pessoas conhecem, né, quantos de nós aqui que não somos, né, do campo de saúde, você mesmo, ou tem um familiar que precisa de um medicamento e ele sabe que ele tem esse direito constitucionalmente garantido, então daí nasce a pesquisa de doutorado para entender se, por meio da informação e comunicação, a gente está chegando ao nosso público-alvo para ofertar essa política pública. E justamente sobre isso, sobre a questão da política pública, antes de falar da sua tese, mas já é parte, né, da sua pesquisa, queria que você falasse um pouquinho dessa política, das políticas de acesso a medicamento no Brasil. Especialmente, a gente tem já um conjunto de medicamentos que são parte do SUS, mas queria que você falasse como é que se deu a construção desse acesso a determinados medicamentos, tratamentos, como é que isso foi se constituindo no Brasil. É uma longa conquista, uma longa história, mas queria que você falasse um pouco sobre isso. A saúde, ela foi uma luta social, coletiva, né? A própria Fiocruz esteve muito envolvida historicamente no processo de saúde coletiva e com muito esforço de muitos cientistas e da sociedade conjuntamente, que eu acho que esse foi o diferencial do SUS, da construção do SUS como um todo, foi conseguir incluir a saúde como um direito de todos, dever do Estado. E dentre as políticas de saúde, a gente tem as políticas de medicamentos, né, que a gente chama de política de assistência farmacêutica. Então, o que é essa política? Ela é uma política que ela é estruturada em 3 eixos, é uma política no eixo nacional, no Ministério da Saúde, nos estados e municípios, por meio das secretarias estaduais, e que provém arsenais terapêuticos para as doenças, para os agravos da saúde. E principalmente aí os medicamentos, né, que na sociedade contemporânea é um dos principais instrumentos de cuidado. Então, hoje, a assistência farmacêutica ela é organizada em 3 grandes blocos. A atenção básica, que são medicamentos para as condições clínicas mais comuns, agravos mais simples, hipertensão, diabetes, aqueles que a gente vai no postinho de saúde, perto da nossa casa, e recebe os medicamentos. Tem a política estratégica, que são para doenças específicas, como tuberculose, AIDS. Então, tem um componente realmente de ação estratégica centrada no Ministério da Saúde e o componente especializado da assistência farmacêutica, que é a qual eu venho me dedicando ao longo dos anos. Por que isso? Porque ela é uma política altamente complexa,
ela é dita especializada por toda a sua característica das próprias doenças. São doenças que já não responderam ao tratamento da atenção básica, então passam para um nível de complexidade maior, e por isso requer medicamentos de alta especialização, de maior complexidade de produção, e por isso o custo mais elevado. Então, é uma linha de cuidado que ela é muito mais complexa, seja mais por todas essas características, e por isso o acesso ao paciente, do paciente para essa política, ela segue um rito, e que muitas vezes, se não é do conhecimento, ela passa a ser burocrática. Então, por isso essa preocupação, ela é uma política tão importante, tão cara, mas ela tem um rito próprio. Será que a gente consegue, ao precisar desses medicamentos? Então, em grandes blocos, é assim que está estruturada a assistência farmacêutica. Então, no componente especializado, quais são essas doenças? Em torno de 80 a 90 agravos diferentes, que vêm Alzheimer, são das mais diversas especialidades. Doenças respiratórias graves, hepatite C, doenças raras, como síndrome de Guillain-Barré, doença de Gaucher. Então, uma infinidade de especialidades, geralmente de uso de tratamento crônico, e aí ele tem o seu custo elevado, tanto individualmente pelo preço do medicamento, quanto pelo tratamento que é ao longo da vida. Então, tem um peso, né, econômico na vida das pessoas, além do impacto social. Pensando nisso que você falou, dessa dimensão dessas doenças, qual que é a importância da inclusão desse tratamento, assim, se a gente for comparar, né, com outros países, outros sistemas de saúde, qual a importância de incluir esses medicamentos mais especializados para tratamentos mais específicos, doenças crônicas, etc., em termos de direito à saúde? Assim, como é que você vê, a partir das suas pesquisas, a importância desse tipo de iniciativa, de política e de conduta? O Brasil, com todas as críticas, né, com toda a atuação que a gente tem, o SUS ele é um dos poucos programas no mundo que é universal, ou seja, todo e qualquer cidadão tem direito, independente de ter plano de saúde ou não. E a gente tem um país muito diverso, né, socialmente, culturalmente, com muitas variações interregionais. E aí é mais importante uma política, e se torna mais complexa você levar do norte ao nordeste, ao sul do país, o atendimento dos cidadãos. Hoje, no Brasil, em torno de 23% da população apenas tem acesso ao plano de saúde, o que nos leva a que mais de 70% da população depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde. E como eu disse, a política do componente especializado ela é para SUS, para quem é privado também. Mesmo com a receita médica privada, você tem direito a esses medicamentos. Hoje, o componente especializado atende em torno de 2,5 milhões de brasileiros que recebem medicamentos. E imagino que um número considerável ainda não tenha acessado pelas dificuldades que a gente vê nessa vivência. Então, uma política dessa ela é fundamental para que qualquer um de nós tenha acesso aos tratamentos das doenças tão graves e crônicas. A título de exemplo, eu vou trazer aqui os números de custos, né, de doença. Hoje a gente tem o tratamento com uma doença que chama diagnósticos para outras esfingolipidoses, que o tratamento mensal por paciente está em torno de R$ 21.900. Quem de nós teria condição de arcar com um tratamento desse, que é um tratamento longo para a vida toda? Não é que eu vou dar um jeito e vou comprar esse remédio porque esse mês não. Você vai precisar isso ao longo da sua vida, provavelmente. A doença de Gaucher, que é uma doença rara também, o preço do medicamento custa R$ 22.000. Então, a gente está falando aqui de agravos que requerem um tratamento muito caro. Então, sem o Sistema Único de Saúde, possivelmente seria inviável para qualquer um de nós. E ainda que os planos de saúde venham a ter essa cobertura, nem sempre todos esses medicamentos estão incorporados. Então, nos resta realmente o Sistema Único de Saúde. Então, ele é fundamental que essa política ela seja estruturada.
E a gente está falando de uma parte do acesso, que é Uhum. quando chega ao paciente. Tem todo um processo anterior, que é o desenvolvimento tecnológico, que é a tentativa do Brasil se tornar menos dependente tecnologicamente. E a Fiocruz tem um papel muito importante nisso, né, através de uma linha da unidade que eu trabalho, em que a gente produz, a gente faz transferências de tecnologia de produtos identificados como estratégicos. Muitos desses fazem parte da lista do componente especializado, que é tentar internalizar essa produção para diminuir a dependência externa. E o Covid trouxe essa visibilidade da dificuldade de acesso do país, conseguir insumos, conseguir Uhum. tratamentos. Uhum. E se a gente já não tivesse essa bagagem tecnológica, esse caminho que a gente vem traçando, a gente talvez hoje não estivesse conseguindo produzir a vacina do Covid. Isso é muito interessante. Você falou, eu vou perguntar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, da questão dos impactos da própria Covid, mas antes eu queria que você falasse um pouco dos principais desafios que você observa em relação a esse acesso a medicamento. Uma das coisas que você falou um pouquinho antes era que muitas pessoas às vezes não têm conhecimento e do direito à informação, eles acabam não sabendo quais medicamentos que têm direito, como que faz, etc. Queria que você falasse um pouco se esse é um dos principais desafios ou se há outros desafios ainda maiores do que esse. Queria que você falasse um pouco dos desafios dos acessos a esses medicamentos. Como eu falei, para o componente especializado existe um rito, né? Ele se dá em etapas em que o paciente é o principal ator, né, nessa caminhada. Então, para ele ter acesso ao medicamento do componente especializado, ele tem que fazer a solicitação, é o pleito. Ele pede, ele dá entrada documentalmente de que ele quer aquele medicamento. Para isso, existem protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estabelecidos pelo Ministério da Saúde para cada doença. Então, por exemplo, se eu tenho Alzheimer, ele vai trazer nesse protocolo qual é o nível da doença, qual o nível da gravidade, quais os exames que eu tenho, quais exames eu tenho que Uhum. apresentar para ver se eu estou enquadrada nos critérios para receber esse medicamento. Então, o primeiro passo, preciso saber que existe esse rito e tenho que saber aonde é que eu vou levar esse documento. Então, após esse pleito, então, digamos, vencida essa primeira etapa, que eu sei o que o médico, né, que ele vai me orientar a preencher uma documentação, existe uma papelada, vamos dizer assim, que deve ser preenchida, ele passa por um processo de avaliação, que ocorre nas secretarias estaduais de saúde. Ou seja, a política é federal, com regras do Ministério da Saúde, mas a execução dela está nos estados, a gestão é estadual. Então, nas secretarias estaduais de saúde, eles operam essa dinâmica. Então, se tiver avaliado e for autorizado, o paciente vai mensalmente retirar o medicamento, realizar a dispensação daquele medicamento. Esse processo ele é renovado a cada 3 meses. Então, é um processo que realmente requer um conhecimento. E como é que eu fico sabendo isso? É super importante a gente lembrar, e no CICT, né, a gente trabalha muito isso, é a fonte da informação. Onde Uhum. que a gente tem que buscar informações? E é super importante que a gente vá em fontes oficiais. E que fontes são essas? Fontes de governo, páginas de secretarias do Ministério da Saúde, secretarias estaduais de saúde, secretarias municipais, que foi onde eu me detive na minha tese de pesquisa. Eu ia nas páginas das secretarias de governo estaduais, por serem gestores da política, e falei assim, será que eu estou aqui no estado do Rio de Janeiro, entrar na página da Secretaria Estadual, eu vou conseguir orientação para os Uhum. medicamentos? Onde é que eu tenho que pegar? Que documentos eu tenho que levar? Quanto tempo leva essa análise? Então, a partir daí, eu comecei esse trabalho de tentar identificar essas informações. E o que assim, a gente Desculpa, percebe? Existe... Pode falar. vai ver, eu faço já Pode ir já. lá, Igor.
um pouco sobre isso e aí juntando com a pergunta que acho que tem muito a ver, né, de como a comunicação pode contribuir para a popularização e circulação desse direito ao acesso. Da conclusão da tese, a gente identificou, e esse trabalho foi feito junto com o meu orientador, Carlos Saldanha, que a informação é um elemento estruturante para o acesso às políticas públicas de saúde. Ele é fundamental. A informação e a comunicação é fundamental para que o cidadão tenha acesso às suas políticas públicas às quais tem direito. Primeiro, para saber que ele tem direito. Segundo, para saber como, onde ele acessa para ter esse direito. E nas páginas eletrônicas visitadas, nos sites de governo, ficou explícito que, embora tenha iniciativas muito positivas de alguns estados, a gente peca muito na linguagem que a gente usa. Existe um índice de legibilidade da linguagem adotada. Qual era o grande desafio? Pensar, a linguagem está fácil ou está difícil? Mas fácil e difícil é muito subjetivo, né? E foi um dos questionamentos que o orientador me provocava o tempo todo. Mas essa linguagem é fácil para quem? Para você que é do meio? Para quem não é do meio? Então, fui me aprofundar em métodos de linguística para entender o que caracteriza um texto de fácil e difícil. Então, existem índices de legibilidade que, por pontuação, a gente consegue fazer uma aproximação e dizer o quão fácil, o quão difícil aquele texto. Mas aí é linkado com o nível educacional da população brasileira. Então, você pode ter um nível de muito fácil a um nível de muito difícil, uma escala de 0 a 100. Todos os textos analisados, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, todos foram caracterizados como difíceis ou muito difíceis. O que quer dizer isso? Difícil é um texto que é compreensível pela população que tem nível médio superior. Muito difícil só é para quem tem nível superior na área específica. Ou seja, estamos falando de nós para nós mesmos. Não estamos atingindo a população. O nosso índice de escolaridade no Brasil é muito variado, mas a gente sabe que ele é muito baixo. Então, quando você cruza o nível de escolaridade da população com o nível da leitura exigida para esse texto, a gente não alcança, porque usa ainda uma linguagem muito técnica. A gente não conseguiu superar, e por mais que tenha o interesse de dar a transparência, o acesso ao paciente, a linguagem adotada não favorece. Isso é um grande desafio na comunicação, tanto científica, né, como um todo, como que a gente traduz essa informação para uma linguagem mais simples, mais leiga, como para a apropriação das próprias políticas. E aí tem um impacto na vida, né, direta do cidadão. Artigo que acho que resume, que você publicou recentemente, né, que tem um artigo que resume um pouco dos seus resultados, Eu só queria destacar que, assim, que a parte da linguagem é um dos pontos, né, que foram analisados. Para isso, a gente teve que analisar se a informação está disponível, se ela está acessível. Se eu entro na página e acho de forma fácil, não adianta, ela está perfeita e eu não consigo chegar. Disponíveis. E os medicamentos, eles... Então, aonde eu consigo clicar, entrar e achar essa informação, a informação está completa, ele traz o formulário, não adianta dizer que eu tenho que preencher um formulário e esse formulário não está ali na página.
ou não tem informações desse preenchimento. Então, é uma série de etapas que a gente vai até e assim, encontrei o texto. E agora? Esse texto está completo? Ele traz, de acordo com a legislação, tudo aquilo que eu preciso para acessar? E quando eu acesso, vamos lá, a linguagem está adequada? Acho que o grande problema que a gente identificou é que é o excesso de termos técnicos utilizados. Então, que são próprios da política. Por isso que é um desafio e não é tão simples. Então, uma linguagem, para ser acessível, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser direta, ela tem que ser clara, ela tem que usar a linguagem comum, corriqueira, e quando é um termo técnico, a gente tem que traduzir essa informação para o usuário. Então, e muitas vezes essa informação não é tão transponível assim. Então, é realmente um desafio para o gestor talvez validar essas informações com pessoas de mais variadas níveis econômicos, níveis sociais, níveis educacionais, porque a sociedade é muito complexa. Né? Então, depender da convivência dela, um entendimento vai ser diferente. Foi uma das propostas iniciais, talvez tentar validar, tentar medir isso com a própria sociedade, né? Mas aí, talvez um segundo passo. Já identificamos que existe esse problema. E aí, talvez, criar mecanismos de simplificar essa linguagem e validar com a sociedade para simplificar e tornar o acesso, de fato, um direito. Não, é muito interessante, assim, e quando você fala das então dificulta muito encontrar certas informações, é mais fácil, vai numa plataforma de busca, né, e aí você consegue achar a informação que está no site. Então, ouvindo você que eu estou pensando é quanto é importante também contar não só com profissionais que possam garantir essa informação, né, presente nesses sites, mas também que pensem a estrutura dessa informação, dessa comunicação nesse site, de que maneira. Proposições, talvez seja o tema, para quem está na gestão, assim, se isso esteve no seu pensamento e na sua pesquisa quando você estava fazendo, se você identificou alguma dessas propostas que você acha importante. Uma coisa bacana que a gente tentou, que a gente propôs, foi olhar os problemas existentes, mas também aproveitar as oportunidades disponíveis. A gente tem muita experiência interessante já implementada de alguns estados e que eu coloco em destaque para que outros estados, outras secretarias, outros órgãos se apropriem e usem como exemplo. Né? A gente fazer uma troca rica de experiências. Então, há páginas em que há vídeos, então, com a linguagem mais simples, mas um bonequinho ali mostrando a trajetória, isso torna a comunicação mais fácil, né? O uso do audiovisual contribui muito nesse processo. Ou mesmo desenhos ilustrativos facilitam muito. Outros já têm mecanismos muito simples de você identificar se uma dessas etapas, você pode dar entrada pela página mesmo, então você acompanha o seu processo dentro da página, ao invés de ter que ficar se reportando fisicamente à Secretaria de Saúde. Então, são inúmeras experiências que contribuem muito para essa melhoria. Eu acho que o audiovisual agregou muito também nesses processos.
sua inserção profissional, não tem como, e também da sua pesquisa, não tem como não perguntar um pouco, você já falou um pouquinho antes, dos impactos da própria Covid para a assistência farmacêutica e também para as reflexões de políticas públicas no complexo industrial da saúde, né? Eu acho que nunca se falou tanto de IFA como a gente fala hoje, né? Nunca se falou tanto de uma porção de... e eu vejo, não sei, você como oportunidade para fomentar a política pública nesse momento. O Covid trouxe muitos desafios para todo mundo em todos os campos, né? Social, culturalmente, e na saúde, mais ainda, porque ela está diretamente impactada. Eu acho, não, eu tenho certeza e eu penso que ficou muito evidente o quanto temos um sistema de saúde forte, robusto e de fundamental importância que precisa ser valorizado, reconhecido e defendido pela sociedade brasileira. E muitas vezes a gente tem um reflexo dos SUS de filas, de ineficiência, mas é um sistema universal único, com ampla cobertura, num país tão complexo, com dimensões continentais. Então, a primeira reflexão é: temos um sistema único. Segundo, que trouxe muitas lições aprendidas, né? O quanto precisamos fortalecer, enxergar as dificuldades que temos, as falhas existentes, que são inerentes e podem ser melhoradas. Diretamente o Covid, ele, se tocando na questão do IFA, o insumo farmacêutico ativo, que é a base para a produção dos medicamentos, a gente teve um impacto absurdo. A maior produção do IFA no mundo hoje está concentrada na China e na Índia. Então, a gente teve, com o lockdown, a parada desses insumos. Né? Então, para todos os outros medicamentos que a gente precisa ter acesso, a gente teve uma queda na produção do IFA, uma disputa mundial, e que o Brasil, né, fica numa situação mais delicada. E aí, por isso, a importância das políticas públicas nacionais lá, desde a produção, da transferência da tecnologia, da incorporação do conhecimento, para que a gente seja capaz, né, de produzir, de estar estruturado tecnicamente para isso. Então, o primeiro impacto que a gente teve foi o desabastecimento, tanto por ausência de insumos de produção, tanto do IFA quanto dos outros, inclusive um dos itens que mais foram atingidos é a questão de plásticos, seringas, equipamentos básicos, né, mas que são inerentes à produção de medicamentos. Então, houve uma disputa mundial para isso. O segundo ponto foi a redução da malha aérea. Então, a gente teve uma redução muito grande de logística no transporte desses medicamentos. E como nós dependemos muito ainda, né, de produtos importados, nós sofremos muito com essa dificuldade de importação de medicamentos, além da concorrência da produção da vacina. Outro impacto importante foi a variação cambial. A gente teve uma elevação de preços muito importante. E, como eu disse, a maioria dos nossos produtos são importados, os preços dispararam. E aí tem um impacto imenso na política pública, né? Você abastecer um país, muitas compras são centralizadas no Ministério da Saúde, outros medicamentos são nos estados, mas isso traz um impacto a todos. Mas já refletindo também dos desafios, a gente teve que agir muito rápido. Então, enquanto política de assistência farmacêutica, algumas ações foram importantes que os estados e os municípios se reorganizassem, além do próprio Ministério, que é quem está ali na ponta, na frente com o paciente. Que seria: o paciente retira um medicamento mensalmente, como é que eu diminuo a exposição desse paciente a ficar saindo todo mês para retirar o medicamento na farmácia, sendo que ele já tem um agravo importante e todo o risco do Covid. Então, teve a necessidade de uma reorganização
muitos estados, para casos críticos, adotaram a entrega de medicamentos em casa, o home care, para algumas situações, infusão domiciliar de alguns medicamentos, assim, saídas mais extremas. O paciente precisa fazer infusão do medicamento uma vez por semana. Muito difícil, não podia ficar se expondo, podia se deslocar para o hospital, para um serviço de saúde, porque ali estava sobrecarregado com o atendimento do Covid. E o Ministério adotou também a renovação automática das receitas de LME. LME é o formulário que eu falei que faz parte do componente especializado, é um auto solicitação de medicamentos. E ele, por regulação, passa por uma avaliação a cada 3 meses. Então, estabeleceu-se uma renovação automática durante todo o período da pandemia, para evitar que o paciente retorne ao serviço de saúde, médico cliente doente. Então, uma série de medidas que vêm sendo adotadas para que diminua a exposição e o paciente não fique tão prejudicado. Mas são muitos os desafios. E continuamos, né? Até que, de fato, a sociedade toda esteja vacinada, que a gente tenha uma cobertura vacinal importante. E eu queria destacar que a vacinação ele é um ato coletivo, muito mais do que um ato individual. Não basta que eu me vacine. Se a sociedade, né, se o meu entorno não estiver vacinado, a gente não vai conseguir a segurança e a proteção necessária para que a gente realmente combata essa doença. Você falou É bastante complexo. Não, você tratou de coisas muito importantes assim, agora na live inteira, mas nessa fala agora, em relação a que a vacinação é uma dimensão coletiva, não é uma escolha individual, para a gente poder superar essa pandemia e certamente. Como eu sei que você está muito hoje, né, um dia complicado, eu não vou me alongar muito nas perguntas, então vou passar para as considerações finais e gostaria de agradecer muitíssimo pela sua disponibilidade de conversar conosco nesse momento que eu sei que é de muito trabalho para você, e também te parabenizar pela sua tese, que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha lido e tive a chance agora para essa conversa de ler, muito interessante, muito importante. E aí passar para você para as considerações. Igor, eu que agradeço. Esse canal é um canal super importante para a gente disseminar o conhecimento, fazer trocas, articular rede. Nenhuma construção ela é solitária, né? Toda construção é coletiva e é necessário que seja. São muitos olhares, somos uma sociedade bastante complexa, intercultural, é fundamental que a gente possa agregar muitos olhares e muitos conhecimentos. Muito mais para uma questão tão complexa como a saúde, por um momento tão difícil que a gente vem vivendo. Eu só queria reiterar aqui na minha fala as dificuldades que o Brasil e o mundo, né, está vivendo para trazer uma vacina, para ter essa produção em tempo recorde, o desenvolvimento de uma vacina que dura anos. O mundo conseguiu se organizar e juntar esforços em parcerias para um bem comum.
Então, estamos chegando agora à distribuição das vacinas. É importante isso, que a sociedade tenha consciência, se cuide, se preserve. A situação ainda é muito delicada e a gente precisa se cuidar um do outro. À medida que eu não me exponho, que eu não saio, eu deixo de expor um familiar que está em casa, um idoso que está isolado. Muito importante que a gente tenha consciência, uma consciência coletiva. Vivemos em sociedade e isso é muito importante. Obrigada, Igor, à sua disposição para novas parcerias, para novas pesquisas, e eu que precisar, à sua disposição. Farmacêutico e saúde. Muito obrigado. Obrigada a todos. Tchau, tchau.